Toda célula nasce, vive e um dia, inevitavelmente, morre. Esse é o ciclo da vida, certo? Mas hoje, o nosso foco não é a vida, é o fim dela. A gente vai explorar a necrose, a via da morte celular mais caótica, uma destruição que deixa marcas profundas nos nossos tecidos. E essa frase, ela é a chave de tudo. Pensa só, algumas mortes celulares são silenciosas, programadas, até limpas. Outras, no entanto, são violentas, totalmente descontroladas, o resultado de um dano que não tem mais volta. É essa segunda via que a gente vai desvendar hoje, a necrose. Para quem está se preparando para a área da saúde, entender a necrose é como se tornar um detetive biológico. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente essa: aprender a ler as pistas, as histórias que as células mortas contam sobre as doenças que atacam o corpo humano. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a necrose de verdade, a gente precisa ir até a cena do crime, a própria célula. É aqui que a gente vai ver de perto como a vida se apaga e como a doença começa a deixar suas primeiras marcas. Olha, aqui a diferença é gritante, é fundamental. De um lado temos a necrose, uma demolição descontrolada. A célula incha, a membrana rebenta e todo o conteúdo dela vaza, sabe? Causa uma bagunça enorme e, claro, inflamação. Do outro lado, a apoptose, uma morte superorganizada, quase um suicídio celular limpinho, onde a célula só encolhe e é removida sem nenhum alarde. Então, o ponto crucial é este: a necrose é o caminho sem volta. É uma morte que acontece por doença, depois de uma lesão mas tão severa, que a célula não consegue se recuperar. E a consequência direta disso, a liberação de enzimas que saem digerindo tudo ao redor e acionam o alarme do corpo, a inflamação. E a evidência mais clara desse colapso todo está bem no centro de comando da célula, o núcleo. Ele passa por 3 estágios bem distintos. Primeiro, a picnose, em que ele encolhe e fica denso. Depois, a cariorrexe, quando ele se parte em vários pedacinhos. E por fim, a cariólise, que é quando ele simplesmente se dissolve, desaparece. Encontrar essas fases no microscópio é a prova do crime, a confirmação da morte por necrose. Agora que a gente já entendeu o processo, vamos ver como ele se manifesta. Cada tipo de necrose deixa uma assinatura única, uma pista visual que nos conta a história do que causou aquela morte. É hora de conhecer essas assinaturas. Começando pela necrose de coagulação. Essa é a assinatura clássica de um infarto, sabe? Quando falta oxigênio. O mais impressionante aqui é que a estrutura básica do tecido morto se mantém por uns dias. As células ficam sem núcleo, mas os contornos delas continuam ali, como se o tempo tivesse congelado bem no momento da lesão. O exato oposto acontece na necrose de liquefação. Aqui, o tecido é completamente digerido pelas enzimas, virando uma massa líquida, viscosa. Isso é super comum em infecções por bactérias, que atraem um monte de células de defesa, e também no cérebro depois de um AVC. A destruição aqui é total. A necrose caseosa, que é a cara da tuberculose, é um exemplo perfeito de como o nome já diz tudo. Caseosa vem de queijo. A aparência é exatamente essa, lembra um queijo branco, meio esfarelado. É uma mistura dos 2 tipos anteriores, resultando numa área sem forma, sem estrutura nenhuma. Já a necrose gordurosa tem uma assinatura, digamos, química. Ela acontece quando enzimas, geralmente lá do pâncreas, escapam e começam a digerir o tecido de gordura. Os ácidos graxos que são liberados se juntam com o cálcio num processo que a gente chama de saponificação. E isso cria uns depósitos brancos que parecem pedacinhos de giz. E por fim, a gente chega na forma mais dramática e visível de todas, a gangrena. Tecnicamente, não é um tipo diferente de necrose, mas sim a morte de um pedaço enorme de tecido, geralmente num braço ou numa perna. Quase sempre é uma necrose de coagulação, que ainda por cima foi infectada por bactérias, o que faz o tecido apodrecer e ficar escuro. É a morte que dá pra ver. Beleza, vimos as assinaturas. Mas e aí? Como é que um detetive da saúde usa essas pistas? Na prática clínica, elas são a chave para fazer diagnósticos que literalmente salvam vidas. Vamos ver como. Esse número aqui pode parecer pequeno, mas ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Quando as células do coração morrem durante um infarto, elas liberam seu conteúdo no sangue, incluindo uma enzima chamada troponina. Medir os níveis elevados dessa enzima é uma forma super rápida e precisa de diagnosticar um ataque cardíaco.
Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A falta de oxigênio, a isquemia, causa uma necrose de coagulação no coração. As células mortas liberam troponina no sangue ao detectar essa enzima. Pronto, fechamos o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Percebem como entender o processo celular leva direto para uma ação clínica? E isso vale para muitas outras situações. No AVC, é a necrose de liquefação no cérebro que destrói circuitos de memória para sempre. Na gangrena diabética, a má circulação causa a morte do tecido e o açúcar alto no sangue cria o ambiente perfeito para as bactérias fazerem a festa ali. Agora, vamos falar de futuro. Todo esse conhecimento não é só teoria de livro, é a linguagem fundamental que todo profissional da saúde precisa dominar. O futuro profissional de cada um de vocês começa aqui, na compreensão desses processos básicos. Pensa bem, para a medicina, é a chave do diagnóstico. Para a enfermagem, é o guia essencial no cuidado com feridas complexas. Para a fisioterapia, é o mapa que vai definir os limites da recuperação de um paciente. E para a biomedicina, é o código que precisa ser decifrado no microscópio. Dominar essa linguagem não é só aprender um conceito, é mudar para sempre o jeito de enxergar a doença e a cura. Mas a história não termina com a morte da célula. Na verdade, esse é só o começo de um novo e dramático capítulo, a resposta do próprio corpo a essa destruição toda. E essa frase resume tudo perfeitamente. A necrose não é o fim da linha, ela é o gatilho, é a vírgula que sinaliza que algo muito maior está prestes a acontecer. O corpo percebe a perda e reage. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Se a necrose é o fim de uma parte do corpo, o que acontece em seguida? Como é que o nosso organismo lida com esse campo de destruição? A resposta é inflamação. O corpo envia suas tropas de elite, os leucócitos, para limpar a área, eliminar qualquer invasor e começar o processo de reparo. Um verdadeiro campo de batalha se forma no local da necrose. E essa batalha toda é justamente o tema do nosso próximo encontro. Se a morte celular já despertou a sua curiosidade, a resposta do corpo vai fascinar ainda mais. Para continuar essa jornada e entender o que acontece a seguir, se inscreve no canal. O próximo capítulo, A Química da Inflamação, já está a caminho. Até lá!